Mas me fala uma coisa, até pro pessoal, que é o que eu falo. Sempre tem gente que não vai te conhecer, por mais que seja difícil nesse meio alguém não te conhecer. Mas a tua paixão por Dodge é desde moleque mesmo, assim, desde os anos 70 lá, o menino desde da os anos 70 eu via na rua aqueles Dodge Charger com os faróis atrás da grade, a coisa mais bandida do mundo. E o barulho do motor V8 do Dodge tem um barulho que é único, né? Ele tem um barulho meio intermitente, a gente fala que é um gló, ele fica... Não é que nem o V8 Ford Chevrolet. O do Dodge tem uma intermitência, assim, que é uma delícia, né? E eu via aqueles Dojão passando, eu ficava louco. E eu vi, pela minha idade, eu consegui ver esses carros ainda no auge. E depois eles entraram, principalmente depois da segunda crise do petróleo, ninguém queria. Aí eu via a molecada juntando os trocos que tinha, comprava meia dúzia para bater no fim de semana, ia no carnaval, cortava o teto dos carros, não sei o que e tal. Sério? Cansei de ver isso, né? Por exemplo, eu lembro uma vez... na entrada de Jaguariúna, quando você entra vindo de Campinas para Jaguariúna, tinha um desmanche bem na entradinha lá. Um dia eu entrei nesse desmanche, né, porque eu gostava de comprar, eu não tinha dinheiro para comprar um monte de carro, então eu gostava de pegar aquelas coisas que caracterizavam os modelos, emblema, grade e tal, né? E eu entrei lá, tinha 3 Dodge Charger 71, aquele com a frente inteiriça, né? Que é um carro hoje de 7 dígitos, né? Um carro restaurado desse é um carro de 7 dígitos. Cortados porque foram um carro alegórico do carnaval. E eu não tinha dinheiro para comprar aqueles carros para salvar nem dinheiro nem lugar, eu comprei as grades deles, né? Então eu ainda tenho, pelo menos uma das grades, uma eu usei, outra eu ainda tenho lá no sítio, a grade dele guardada, né? Caramba. Eu acho que o dono do desmanche, se ainda estiver vivo, vê o preço que esses carros pegaram, o cara pega os 2 dedos dele e fica enfiando no olho, assim, até não poder mais, né? Porque o pessoal destruiu tudo, né? Lá em Sumaré tinha o Demolicar, os caras pegavam fim de semana, batia de Dodge, Galaxy, Maverick, os caras pegavam os carros e ficavam batendo. Tem um amigo nosso de Campinas que ele foi meio precursor nessa história de querer salvar os carros. Ele ia na sexta-feira, os carros estavam alinhados para bater no sábado. Meu Deus. Aí ele chegava pro cara, você vai bater esse Dodge? Posso tirar esse friso? Posso fazer isso daqui? Posso não sei o quê? Esse volante Valroad, posso pôr um marmitão no lugar? E ele ia tentando salvar pecinhas, não sei o que e tal. E os caras bater. Isso pelo Brasil afora. Por exemplo, lá em Recife, tinha um lugar lá no Carnaval que tem uma lagoa, num bairro não sei o quê. Tinha um cara que tinha um desmanche. Eles faziam uma rampa, eles vinham correndo com o Dojão e voavam, que nem no Dukes of Hazzard, e caíam dentro da lagoa. Se entrar na lagoa, é capaz de ter Dojão podre até hoje. A ideia é boa, mas o carro é errado, né? Pra isso. E em que momento que você acha que isso virou, assim, do tipo... Isso daqui tem valor, vamos parar de zoar com esses carros, assim? Tiago, eu acho que o Dojão, os Dodges nacionais, eles pegaram o valor que eles pegaram por um motivo meio irreplicável. Todo carro legal, assim, ele tem um buzz 30, 40 anos depois. Que é o moleque que achava legal, agora ele já se desenvolveu profissionalmente, já tá com a vida meio resolvida, tem uns pila para gastar, e ele vai lá, ou o cara que queria ter na época não teve. Então você vê, todo carro pega preço com 30, 40 anos. Você vê os Gol GTI quadrado, que uns anos atrás pegou preço? Foi quando fez 30 anos, o carro é 88, 2018, não sei o que e tal. Isso é um fenômeno que acontece com todos os carros, né? Todos os carros que têm algum interesse, que marcou época, que fez um barulho na época, né? O caso do Dojão foi uma coisa meio irreplicável, por quê? Porque ele teve esse movimento natural, mas a essa onda se somou uma outra onda de muita nostalgia de anos 70, de muscle car, depois entrou na franquia Velozes e Furiosos, os caras tudo com as gororobinhas japonesas, na hora de resolver a parada vinha o Charger americano e tal. Então, juntou uma outra geração. Tem gente que tem Dodge hoje, tem coleção de Dodge, gasta dinheiro com Dodge, que nasceu quando já não fabricava mais. Não viveu esse momento. Entendi, pegou o gosto. Mas abraçou. Então, essa junção de duas ondas, né, na mesma direção... fez com que os carros pegassem o valor que pegou e sustentou, né? Porque a gente viu muito carro que pegou preço, depois ficou meio sem, isso aqui e tal. Então, acho que foi isso. E respondendo a tua pergunta, eu acho que foi a partir do ano 2000, mais ou menos, que a gente começou a ver essa virada de 2000, 2002. Primeiro nos carros já em bom estado, depois o pessoal correndo atrás de carros mais raros para restaurar, né? Eu acho que o movimento tem uns 20 anos aí. Já tem 20 anos. Mas na época, assim, nos anos 70 aqui no Brasil, um Dodge Charger, assim, era meio supra-sumo, assim, de carro, claro. assim, sempre foi um carro para poucos, assim. O topo da cadeia alimentar. Era um carro caro, né? E tinha muito do perfil, né?
por exemplo, o cara que comprava um Galaxy, um Landau, era um industrial, um cara mais velho, mais bonachão, gostava de desfilar com o seu automóvel e tal. O cara que comprava um Opala, era o comerciante, o dono da padaria e tal. O Dojão era o cafajeste, né? O Jesse Valadão. Você vê as próprias propagandas, né? Tem uma propaganda do Dodge Dart 74, o cara chega com o amigo do lado, no Dojão, as respectivas esposas no banco de trás, né? Ele chega num clube de campo, né? Cheguei com o meu Dodge hoje, primeira vez que ele não pede a carteirinha de sócio. Aquele negócio. Abriu a porta. Abriu a porta sem ele entrar. Então tinha aquela aura, né? Do Dojão, do cara transgressor e tal. Sim. E a gente achava legal. As propagandas eram muito legais. As propagandas eram muito ousadas. Completamente diferente, né? Não, e era politicamente incorreto ao máximo. E a gente descobriu como é que aprovava. O Celso Lamas, que era o cara do designer, era o designer, que cuidava de produto, né? O cartão dele vinha estilista. Era estilista de automóvel, né? Ele era namorado e depois casou com a account da Denison, que atendia Chrysler. Então tava tudo ele em fazia casa. O que ele queria. Ele já sei, leva isso aqui, ele já não sei o que e tal. E você tem coisas muito legais. Você pega o lançamento do Dart 70, tem um Dojão no lusco-fusco, fim de tarde, assim, no meio do mato, com as luzes acesas. Você mal vê a silhueta do carro e as luzes acesas, assim, né? E a chamada é Lobo em Pele de Lobo. Enquanto todos os outros carros são cordeirinhos, Maria vão com as outras. O Dodge Dart tem uma imagem a zelar, a de lobo, do animal feroz, com suas linhas. A gente lia aquilo, era legal. Lógico. 1973, Charger RT, em frente num parquinho, num parquinho de diversões, em frente a um carrossel. A chamada, vamos parar com essa brincadeira de carro esporte com menos de 200 HP. Aí o texto, né? Hoje está uma moda de carros esportivos. O cara pega um carro comunzinho, de linhas, digamos, bonitinhas, põe uma faixinha aqui, um adesivo a colar. Um Opala, né? Abre o escapamento, bum, faz aquele barulhão. E na hora de andar, devagar, né? Então era muito... A gente lia aquilo, eu comecei a aprender a ler, lendo Tio Patinhas e Quatro Rodas, né? Que era o nosso TikTok da época, era Quatro Rodas e Tio Patinhas. E a gente via essas propagandas, puta, era legal pra caramba, era legal, tá? Outros tempos, né? O que tinha assim nos carros dos anos 70, que eu acho que 60 e 70... 60 tem muito efeito pós-guerra, não é? Me corrija se eu estiver errado, essa coisa de... Eu lembro do lançamento do Mustang, de trazer um carro mais jovem para as pessoas que estavam tristes e tal, mas os anos 70, assim, teve tanto carro legal e marcado por tanta coisa que até hoje, né, tem muito valor e apreço. Assim, vamos falar dos Estados Unidos, porque aqui no Brasil é um pouco diferente, né? Um pouco muito diferente, né? Tinha um abismo que separava as realidades dos Estados Unidos e Brasil naquela época. Pra você ter uma ideia, o Dodge Dart, que era um carro topo de linha, para um cara de alto poder aquisitivo, nos Estados Unidos, o mesmo carro, o Dodge Dart foi lançado aqui em outubro de 69, com o modelo 70, exatamente o mesmo modelo 69 americano. Então tinha um ano modelo de diferença. A Ford não fez isso. A Ford trouxe o Galaxy 67, que era o 66 americano, mas não trouxe a mecânica. Botou o Y-Block das picapes, né? A Chrysler trouxe o Dodge Dart na sua melhor versão, que era V8, porque nos Estados Unidos tinha muito Dodge Dart Slant Six. Caramba. Mas assim, o carro que era o carro mais caro, o carro topo de linha aqui, só era mais barato do que o Galaxy era um pouco mais caro. Nos Estados Unidos era o carro que a tiazinha comprava para ir comprar groceries na esquina. Era o carro mais barato, né? Era o A-Body, tinha o B-Body, o E-Body. Então era o carro de entrada para os Estados Unidos, era o carro de luxo no Brasil. Então eram realidades muito diferentes. Pegando um pouco a linha cronológica dos Estados Unidos, no pós-guerra, você tem gororobas pré-guerra sendo feitas, né? Na Europa, isso ficou muito tempo. Meu avô teve um Opel Capitã 51, que era igual ao Opel Capitã 38. Caramba! E que a GM montou CKD aqui. Porque o Brasil tem um negócio terrível. O Brasil acha, todo mundo que está no mundo automotivo, né? 90% das pessoas que estão no mundo automotivo acha que a história do Brasil começou, a história da indústria automobilística no Brasil começou no GEA. Tinha muita coisa que foi feito pré-GEA, mas o GEA, com os méritos que teve, rasgou tudo que tinha para trás. Por exemplo, a Brasmotor fabricava já CKD e com um índice de nacionalização crescente, os produtos da Chrysler Corporation desde 1946. Caramba. Primeiro os caminhões, depois os carros, tal. Em 51, a Chrysler abre a porta
da Volkswagen para a Brasmotor. Porque a Chrysler, durante um pequeno período, distribuiu o Volkswagen nos Estados Unidos. Achou que era um produto complementar e tal. Sabia disso. E aí o pessoal da Chrysler fez a ponte para a Brasmotor. O seu Etnik tinha uma relação muito boa com eles. Uhum. E aí começou a montar os Volkswagen CKD aqui. 1952 foi um ano bizarro, que ao mesmo tempo se fabricou Fuscas em 2 fábricas diferentes de coisas completamente diferentes. Foi o último ano da Brasmotor e já foi o primeiro ano da Volkswagen. Então fazia Fusca no Ipiranga da Volkswagen durante algum espaço de tempo curto. E em São Bernardo na Brasmotor, né? Brasmotor era em frente da onde é a fábrica da Volkswagen? Não, lá era Cinca, que depois virou Chrysler. Tá. A Brasmotor é onde é a Brastemp hoje, um pouquinho pra frente. Um pouquinho antes daqui, onde era a Brastemp. Aí o GE acabou com a Brasmotor com automóveis. Aí eles faziam geladeiras, deram foco em geladeiras, e a Brasmotor virou Brastemp, você tem uma na sua casa. Cara, eu não sabia dessa parte da história. Então, e tem muita história legal pré-GEA, né? Sim. Tem um amigo meu, Numa Pereira do Vale, Numa Pereira do Vale bisneto. O avô dele, ele era engenheiro aqui em São Paulo tal, e foi morar na Inglaterra, né? E foi trabalhar na Ford da Inglaterra. E a Ford tinha uma operação na Inglaterra totalmente diferente da americana. Tinha uma operação na França totalmente diferente da Inglaterra e do não sei o que. A operação da França, que era a fábrica de Possy, eles venderam para a Cinca. Que a Cinca tem uma história muito legal. Mas a da Inglaterra continuou. Fazia aquelas Gororobo Perfect, o Anglia, aqueles Fordinho pequenininho para a Europa destruída pós-guerra. Aí o avô dele trabalhava lá na Ford na Inglaterra e falou, por que você não monta a Ford no Brasil? Pô, mas já tem a Ford. Não, mas tem a Ford americana, você pode montar a Ford inglesa. E ele montou a Perval, né, que era Pereira do Vale, que fazia Ford Anglia aqui no Brasil, a princípio CKD. E se você pegar umas propagandas de revistas Seleções da época, você vai ver lá propaganda do Anglia, do Perfect, tal, escrito Ford inglês. Era outra empresa, era o Ford inglês, né? E tinha Ford do Brasil e não tinha nada a ver e ninguém se conversava com ninguém, né? Diferenciar. Eram as histórias muito loucas que se perderam, né? Tem quase nada de literatura sobre isso e ninguém fala sobre isso, uma pena. Bem diferente do que você tem feito com os assuntos que você curte, né? Vamos dizer. A gente tem tentado fazer, a gente tenta trazer um pouco dessa história. A gente ganhou um Dodge Kingsway em 1951, que era do avô de um amigo nosso que segue o canal, amigo nosso, o Dagu. O avô dele usou esse carro praticamente desde novo, depois levou para um sítio, ficou 30 anos lá no sítio, ninguém mais sabia o que fazer, a gente pegou. Então a gente foi um pouco atrás da história da Brasmotor, a gente conseguiu alguns documentos de época, mas é muito pouca coisa que tem. A Brasmotor já estampava peças de carroceria, já vinha numa crescente de nacionalização do carro, quando o GEA matou isso num fast track lá que realmente acelerou, mas todo mundo que estava para trás acabou. Óbvio. GM, Ford, que já estavam aqui há muito tempo, se adaptaram. Mas, porra, a General Motors, quando fez 75 anos, fez 100 agora, né? 100, Quando fez 75 anos, lançou um livro super bonito, 75 anos da história da General Motors do Brasil. No meio tem uma página dupla que tem um showroom da Mesbla, que era concessionária GM na Avenida dos Estados. O prédio existe até hoje, é uma igreja evangélica lá, um prédio redondo de tijolinho. E no showroom principal, um showroom super chique, redondo, apresentando a linha Pontiac 1941. Nossa, carros montados no Brasil, um negócio lindo, que morreu. Né? Cara, a nossa indústria já teve umas coisas bem legais sendo produzidas. Teve umas coisas legais. Mas voltando para essa história do pré-guerra, começou a se fazer carros, aí os baby boomers, né, estourou a população, aí aquela história toda, começaram carros novos, né, a partir dos anos 50, principalmente a partir de 1954, os carros começaram a ficar legais. Aí, época de Guerra Fria, os carros começaram a incorporar muitas coisas de foguetes, da guerra espacial, não sei o que tal. Então, pô, tem um DeSoto 1959, a traseira dele é cheia de coisa de foguete, não sei o que. É por isso que tem essas lanternas de Cadillac, também tem umas lanternas meio... parece o que você falou, parece de fato um foguete. Assim, um rabo de foguete. Não, 1958, 59, 60, era a Guerra Fria. Quem que vai dominar o espaço? Se é Estados Unidos ou a União Soviética? Isso refletia nos carros, né? Aí, segunda metade, do meados dos anos 60, os carros começam a ficar mais limpos, né? Começam a perder os rabos de peixe e tal.
E aí você tem duas coisas legais que acontecem, né? Uma da que você falou do Mustang, de fazer um carro mais simples, menor e tal. E uma coisa que eu acho muito bacana, que foi um baita de um sucesso e mudou um pouco o mercado, foi o lançamento da 4ª geração do Dodge Dart, que foi que a gente ganhou aqui, em 1967. Por quê? O americano fazia uns carros muito legais. Mas os carros compactos sempre eram feios. O Chevrolet Nova era feio, Ford Falcon era feio, tudo era feio. O próprio Dodge Dart, até a 3ª geração, era feio. O Dodge Dart 67, ele era um carro compacto bonito. Ele tinha linhas super clean, super parecidas com os carros maiores, não sei o que e tal. E deu uma puxada isso na concorrência e todo mundo começou a fazer os compactos. Porque esse carro que vocês gostam de chamar de banheiro, Dodge nos Estados Unidos é um carro compacto, né? Pelo menos era na época um carro compacto. Como o Mustang era um pony car, né? Assim, tipo um carrinho. É o carrinho. Um carrinho, né? E aí foi essa história. Aí a gente começa a ver os carros americanos crescerem exageradamente a partir do começo dos anos 70. E aí você começa a ter aqueles carros cada vez maiores, cada vez maiores, cada vez mais. Final dos anos 60 eles já começam a ficar grandes. Os motores muito fortes até 1971. 1971 começa a ter leis de emissões e você passa a ter também o preço dos seguros disparando. Que interessante. A mortalidade era de 30 pessoas por 100 mil habitantes em acidente de carro. Os carros eram muito fortes. Eu tenho aquele Roadrunner 68, um Hemi Roadrunner. O carro tem freio a tambor sem servofreio. Meu Deus. 425 cavalos, né? Meu Deus. Câmbio manual. E o freio a tambor sem hidrovácuo e com um circuito só. Entendi. Não tinha nem circuito duplo para ter uma redundância, né? Então o pessoal se matava com os carros mesmo. Legal pra caramba, mas o pessoal se arrebentava, né? Sim. E aí os preços seguros subindo para os carros com alta potência. Você tem a GM e a Ford começaram a matar as potências em 71 e a Chrysler ainda empurrou para 72. Então a Chrysler ainda segurou um ano mais os carros. E aí a gente começa a entrar na tal da Malaysia Era, né? Que são os carros cada vez mais modorrentos. E aí final dos anos 70, começo dos anos 80, fica bizarro, né? Tem uma Motor Trend dessa época que tinha um Mustang de 120, um V8 120 cavalos, né? Why bother with a Mustang that doesn't outbid a Honda Civic, não sei o que. Os carros ficaram muito... E a gente teve uma retomada nos anos 90 de carros legais, outra vez. Acho que essa é um pouco a história. O Mustang, eu acho que é começo dos anos 80, para mim, um que parecia um Corcelzinho, assim, que era pequenininho, sabe? Para mim, eu acho que é o pior. E eles muitos saíram com motor 2.3, 4 cilindros, fabricado aqui no Brasil, que é o mesmo do Maverick. E tinha a versão turbo dele também. Saía motor daqui com turbo para algumas versões do Mustang. Olha que o 2.3 turbo. É mesmo? Feito no Brasil. E é interessante porque a Ford tem hoje em dia os EcoBoost da vida, que eu acho que é do Mustang, é 2.3, se não me engano. É um 4 cilindros turbo. 4 cilindros turbo, então deve ter um DNA, pelo menos, da história do número, assim, de figurar o número. Se você quiser assistir essa entrevista completa, ela está disponível aqui no YouTube, no canal Máquina, e toda segunda-feira, às 19 horas, a gente recebe um novo convidado para um novo bate-papo, que eu tenho certeza que vocês vão curtir. Eu espero por vocês.